Quando Freud inventa a psicanálise, uma paciente, na época, de seu colega, Breuer, usou um termo interessante. Ela achava que a psicanálise funcionava como uma limpeza da chaminé, um termo bonito, né, em alemão, né, que seria como ela pode falar, essa traqueia na qual passam as palavras, poderia ser pensado como um equivalente de uma limpeza de uma chaminé, e depois ela fala de uma talking cure, ou seja, uma cura pela palavra. Então, nesse sentido, cabe perguntar, bom, mas como assim? É só falar? Basta falar? As palavras têm esse peso? E quando eu falo algo de brincadeira? Numa sessão nada é brincadeira. Então, certa vez, Freud, numa conferência, destacou algo que eu acho que vale a pena a gente utilizar aqui como referência. Vamos lá. As palavras, originalmente, eram mágicas e até os dias atuais conservaram muito do seu antigo poder mágico. Por meio de palavras, uma pessoa pode tornar outra jubilosamente feliz ou levá-la ao desespero. Por palavras, o professor veicula seu conhecimento aos alunos. Por palavras, o orador conquista seus ouvintes para si e influencia o julgamento e as decisões deles. Palavras suscitam afetos e são, de modo geral, o meio de mútua influência entre os homens. Assim, não depreciaremos os usos das palavras na psicanálise e nos agradará ouvir as palavras trocadas entre o analista e seu paciente. O que Freud estava tentando transmitir nessa conferência, né, que era destinada a um grande público, ele queria demonstrar que, apesar da palavra, já naquela época, né, imagine hoje, não ser tão valorizada, ele ia no caminho contrário, que as palavras eram mágicas e tinham poder para curar e poder para adoecer. É interessante pensar, quando o paciente está no consultório, às vezes ele escuta a própria palavra. Quando ele está lá no meio da sessão, o analista devolve, mas como assim? Mas você fez isso? Ou repete a palavra que o próprio paciente utilizou. Isso tem um impacto muito interessante. É como se a pessoa se escutasse naquele momento. E quando a gente escuta o que a gente diz, a gente percebe que nós não somos bem como imaginamos ou como gostaríamos de ser. Isso tem um efeito de mudança de posição, de mudança de ângulo, você olha as coisas de outro ângulo, você repensa, você ressignifica a partir das suas palavras, das palavras que você escuta sair da sua boca e que, claro, o analista, ética e tecnicamente, está ali escutando e devolvendo para você. Então, nesse sentido, a psicanálise é uma experiência sui generis, no qual a palavra não é tomada como algo objetivo em si. A palavra representa algo de uma dimensão inconsciente que, sessão após sessão, semana após semana, o paciente vai acumulando pequenos pontos do saber e vai fazendo novas ligações. Vai fazendo novas conexões. A partir, às vezes, de uma palavra que ele falou há 10 sessões atrás, é impressionante como aquilo retorna. Então, nesse sentido, o trecho do Freud aqui, as palavras originalmente eram mágicas, continuam mágicas e ainda têm poder. Não podemos nem devemos subestimá-las.